A maioria de nós é fascinada pelos animais que outrora caminharam sobre esta terra. No entanto, na maioria dos casos, temos muito pouco em que nos basear. Geralmente restam apenas fósseis. E, embora eles possam nos dizer uma quantidade surpreendente sobre como essas criaturas viviam, eles nunca nos dão o quadro completo. Naturalmente, isso nos deixa querendo saber mais. De vez em quando, porém, surge uma descoberta que captura a atenção global. Neste vídeo, examinamos animais mumificados, especificamente aqueles que foram congelados no gelo. Ao contrário do que é frequentemente mostrado em filmes ou desenhos animados, esses animais não são encontrados presos dentro de blocos de gelo transparentes. Em vez disso, são geralmente descobertos no permafrost, que é o solo que permaneceu permanentemente congelado por milhares de anos. Algumas dessas regiões congeladas ainda contêm animais da era do gelo. No entanto, devido ao aquecimento global, o permafrost está começando a derreter. Esse processo libera metano na atmosfera, tornando a situação ainda pior. Ao mesmo tempo, o valor desses restos antigos levou a atividades ilegais, com alguns indivíduos derretendo deliberadamente o permafrost para extrair partes de animais. Esta é claramente uma questão séria. Neste vídeo, no entanto, focaremos apenas em espécimes que foram descobertos de forma ética. E o primeiro animal que examinaremos é o rinoceronte lanudo. 1. Rinoceronte lanudo. O primeiro animal que vamos analisar é o rinoceronte lanudo. Esta espécie distinta viveu outrora em toda a Eurásia durante o Pleistoceno e era bem conhecida por sua espessa pelagem lanosa e grandes chifres. Curiosamente, este animal foi encontrado preservado no gelo mais de uma vez. Houve duas grandes descobertas, uma em 2015 e outra em 2020. O espécime descoberto em 2015 foi batizado de Sasha e foi o primeiro membro jovem desta espécie já encontrado. Os pesquisadores não conseguiram determinar se era macho ou fêmea, mas o tamanho de seu chifre sugeriu que ele já havia sido desmamado no momento de sua morte. Sasha estava extremamente bem preservada. Ela ainda tinha sua lã, junto com uma orelha, um olho e até mesmo suas narinas intactas. A descoberta de 2020 foi ainda mais notável. Este indivíduo era muito maior e ainda mais bem preservado, com a maioria de seus órgãos internos ainda presentes. É considerado um dos animais mais bem preservados já encontrados naquela região. Essas descobertas nos dão um olhar incrivelmente detalhado sobre uma criatura que viveu há dezenas de milhares de anos. E embora este animal fosse impressionante, não era um predador. O próximo, porém, era algo muito mais perigoso. 2. Leão das cavernas. O próximo animal que vamos analisar é o leão das cavernas. Esta era uma espécie extinta de grande felino que muito provavelmente evoluiu na Europa. Evidências fósseis mostraram que ele era altamente distinto e geneticamente isolado dos leões modernos, e alguns especialistas acreditam que ele possa ter tido mais em comum com os tigres. Era, sem dúvida, um predador poderoso. Em 2017, no leste da Sibéria, uma descoberta incrível foi feita. Um filhote de leão das cavernas notavelmente bem preservado foi desenterrado do permafrost. Os cientistas chamaram esse filhote de Esparta, e acredita-se que ela tenha morrido de forma muito repentina. Esparta é considerada um dos animais da Era do Gelo mais bem preservados já encontrados. Seu pelo ainda é visível, e até seus bigodes permaneceram intactos. Esse nível de preservação é extremamente raro e oferece aos pesquisadores uma oportunidade única de estudar como esses animais realmente eram. Pensa-se que Esparta possa ter morrido em um deslizamento de terra. E esse soterramento repentino poderia explicar por que seu corpo foi preservado tão bem ao longo do tempo. Esta descoberta oferece um vislumbre raro da vida de um predador pré-histórico. Mas, embora este animal fosse mortal, não era a criatura mais famosa da Era do Gelo. Esse título provavelmente pertence ao próximo animal da nossa lista. 3. Mamute lanudo. O próximo animal que vamos analisar é o mamute lanudo.
Este mamífero bem conhecido viveu durante o Pleistoceno até sua eventual extinção no Holoceno. Foi uma das últimas espécies da linhagem dos mamutes, e é provável que os humanos tenham desempenhado um papel em sua extinção. Houve várias descobertas de mamutes, mas algumas se destacam em particular. Em 2007, dois filhotes foram descobertos, ambos datando de cerca de 40 mil anos atrás. Exames revelaram que esses jovens mamutes haviam morrido após se engasgarem com lama, provavelmente após caírem na água. Isso também pode explicar por que foram preservados tão bem. Um desses filhotes foi encontrado com o estômago cheio de leite materno não digerido, que os pesquisadores notaram ter uma textura semelhante a iogurte. Esse detalhe fornece uma visão rara dos momentos finais desses animais. Outra descoberta importante foi feita em 2022 por mineradores de ouro. Este espécime foi um dos mais bem preservados já encontrados, com sua pele ainda intacta. Ver tais características preservadas nos dá uma compreensão mais clara de como esses animais eram quando vivos. Embora os mamutes estejam entre os animais mais famosos da Era do Gelo, eles não eram as únicas criaturas grandes que viviam naquele ambiente. Outra espécie vagava outrora pela mesma paisagem. 4. Bisão das estepes. O próximo animal que vamos analisar é o bisão das estepes. Esta espécie extinta de bisão viveu outrora na estepe de mamutes, que já foi o bioma mais extenso da Terra. Hoje, no entanto, esse ambiente desapareceu em grande parte. O bisão das estepes era muito semelhante em tamanho e aparência ao bisão da floresta americano moderno, e é possível que eles vivessem de maneiras muito semelhantes. No entanto, o que torna essa espécie particularmente interessante é a condição em que foi encontrada. Em 2011, um espécime foi desenterrado no norte da Sibéria e estava notavelmente bem preservado. Este animal ainda tinha coração, cérebro e sistema digestivo completos. Embora alguns de seus órgãos tivessem encolhido ao longo do tempo, seus vasos sanguíneos estavam em condições quase perfeitas. Descobertas como essa levaram a um interesse crescente na possibilidade de clonar animais extintos da Era do Gelo. Cientistas sugeriram que este espécime em particular poderia ser potencialmente clonado devido ao seu excepcional estado de preservação. No entanto, a ética da clonagem de espécies extintas é altamente debatida e continua sendo um tópico controverso. Isso levanta uma questão importante sobre até onde a ciência deve ir. Mas, além desse debate, as descobertas continuam, e algumas delas revelam detalhes que são ainda mais incomuns. 5. Cavalo de Lena. O próximo animal que vamos analisar é o cavalo de Lena. Esta é uma espécie extinta de cavalo que viveu na Sibéria durante o final do Pleistoceno e Holoceno, embora alguns especialistas a considerem uma subespécie do cavalo selvagem moderno. Ele teria parecido muito semelhante em tamanho e forma aos cavalos selvagens de hoje, possivelmente com uma pelagem ligeiramente mais lanosa. Em 2018, um potro desta espécie foi descoberto no permafrost siberiano, e estimou-se que tivesse cerca de 42 mil anos. O que tornou esta descoberta particularmente notável foi que continha o sangue líquido mais antigo já registrado. Esta foi apenas a segunda vez que sangue líquido foi extraído de um animal da Era do Gelo, sendo a primeira de um mamute que era, na verdade, 10 mil anos mais jovem. Acredita-se que este potro tivesse apenas 1 a 2 semanas de vida quando morreu e media cerca de 1 metro na altura do ombro. Como muitos outros espécimes bem preservados, os pesquisadores acreditam que ele provavelmente se afogou na lama, o que ajudou a preservá-lo tão bem ao longo do tempo. Alguns cientistas sugeriram que pode ser possível clonar este animal. No entanto, como ele é tão semelhante aos cavalos selvagens modernos, o resultado provavelmente não seria muito diferente. 6. Urso pardo. O próximo animal que vamos analisar é o urso pardo. Esta é uma espécie que ainda existe hoje, com muitas subespécies encontradas em diferentes partes do mundo, e é fácil esquecer há quanto tempo ela está por aqui. Em 2020,
Um urso notavelmente bem preservado foi desenterrado, e a princípio, muitos acreditaram ser um urso das cavernas. O urso das cavernas era uma espécie extinta que viveu outrora na Europa e na Ásia, e pensava-se que era predominantemente herbívoro, o que o tornava bastante diferente dos ursos modernos. No entanto, análises posteriores revelaram que este espécime era, na verdade, um urso pardo. Apesar disso, ele ainda era incrivelmente antigo, estimado em cerca de 3.460 anos. Os pesquisadores também acreditam que o urso tinha apenas cerca de 2 a 3 anos no momento de sua morte. A condição do corpo era excepcional, mostrando o quão bem o permafrost pode preservar até mesmo animais relativamente mais recentes. 7. Pinguim de Adélia. Para a próxima criatura congelada, afastamo-nos da Sibéria e da América do Norte e seguimos para a Antártida. Em 2016, cientistas descobriram sinais claros de uma colônia de pinguins de Adélia recentemente abandonada em um promontório rochoso. Havia um grande número de seixos e guano na área, que são indicadores típicos de um local de reprodução de pinguins, já que essas aves usam pequenas pedras para construir seus ninhos. Perto deste local, os pesquisadores encontraram cadáveres de pinguins que ainda estavam notavelmente bem preservados. Esses corpos ainda tinham penas e carne intactas, o que tornou a descoberta particularmente incomum. O que tornou esse achado ainda mais surpreendente foi que os pinguins de Adélia não eram vistos naquela área há centenas de anos. Após análises adicionais, estimou-se que os restos tivessem entre 800 e 5.000 anos. Até hoje, continua sendo uma das descobertas mais notáveis da região. 8. Lobo cinzento. O animal final que vamos analisar é o lobo cinzento. Assim como o urso pardo, o lobo cinzento tem muitas subespécies e pode ser encontrado em diferentes partes do mundo. Em 2016, um espécime notavelmente bem preservado foi descoberto no Canadá por mineradores de ouro. Ficou imediatamente claro que este não era um lobo adulto, mas um filhote. Análises posteriores mostraram que o filhote era fêmea. Esta jovem loba foi preservada no permafrost por cerca de 57.000 anos. E acredita-se que ela tivesse apenas cerca de 7 semanas de vida no momento de sua morte. Os pesquisadores sugeriram que sua toca possa ter desabado, o que explicaria tanto sua morte quanto a condição em que foi preservada. Ela é considerada uma das múmias de lobo mais completas já encontradas, pois seu corpo está quase inteiramente intacto. As únicas características importantes ausentes são seus olhos. Esta descoberta serve como um lembrete poderoso de há quanto tempo os lobos cinzentos existem neste planeta. Essas descobertas incríveis nos dão um olhar raro e detalhado sobre um mundo que existiu há dezenas de milhares de anos. Ao contrário dos fósseis, esses animais preservados nos permitem ver pelos, pele, órgãos e até, em alguns casos, sangue. Eles nos aproximam mais do que nunca de entender como essas criaturas viviam outrora. Ao mesmo tempo, eles nos lembram do equilíbrio frágil do nosso planeta. À medida que o permafrost continua a derreter, mais descobertas podem surgir, mas também novos desafios que podem afetar o futuro do nosso ambiente. Isso nos deixa com uma pergunta importante: quantas outras criaturas antigas ainda estão escondidas sob o gelo, esperando para serem descobertas? Se você conhece algum outro animal congelado que poderia ter sido incluído, sinta-se à vontade para compartilhá-lo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este.